Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, dia 21 de Adar. Começando o capítulo 36 do Tânia. Lembrando que o nosso assunto era explicar ao Benoni que nunca conseguirá ser um tzadik, que nunca conseguirá se libertar das tentações. Qual é o ganho dele estar servindo a Deus desse jeito, tantos longos anos, com esforço grande, e não consegue se refinar. E começou a explicar que uma boa ação, ela refina o mundo material e a sua escuridão e faz luz onde ela é mais necessária. E terminamos o capítulo anterior dizendo que a luz divina é que nem o sol, que é uma luz só, e as criaturas que têm diversos bloqueios, diversas janelas ou cobertas, e fazendo a mitzvah, você abre a janela e surge a luz, que é a mesma luz que surge no teu vizinho também, quando ele abre a janela dele. Diz o Rebbe aqui. Agora vamos analisar a razão da existência desse mundo. É conhecido o que falaram nossos sábios, que a finalidade da criação desse mundo é que o santo bendito seja desejou ter uma moradia nos inferiores, ter uma presença justamente num ambiente onde menos o conheciam antes. E claro que esse ambiente é completamente artificial, porque Deus é tudo. Ele é onipresente, ele é onisciente. E a criação dos bloqueios é uma criação dele ocultando-se de si mesmo, de certa maneira. Ou que a percepção que não conhece é uma percepção que não conhece a si mesma, na verdade. De qualquer maneira, estamos analisando aqui o que eles falaram, sábios. Então, o mundo foi criado para que Deus tenha uma moradia nos inferiores. Primeira coisa, o termo inferiores em relação a Deus é figurativo. Não cabe sobre Deus em cima e embaixo. Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os mundos. E Ele está de maneira absoluta, então igual. Não tem longe e perto dele porque Ele está em todos. Ele é todo. Então, o que eles chamam de inferiores? O que os sábios queriam dizer quando eles falam inferiores? Deus não está somente no céu, Ele está em todo lugar. Então, o que representa os inferiores, o termo inferiores? Então, ele explica assim: antes de existir mundo no estágio de só Deus existe, no estado de que é denominado antes que foi surgido o mundo, estágio ausente de bloqueios. Existe o quê? Apenas a percepção única que ele sozinho preenche todo o espaço. Ele sozinho tem o pleno poder de existir sozinho, de produzir quaisquer efeito que deseja. De maneira completamente arbitrária, não depende de nenhum recurso. Ele é tudo, inclusive o próprio recurso. E diante da essência divina, agora também é a mesma coisa. Ele é todo. Ele faz o que bem deseja, consigo mesmo. A diferença é para quando ele faz de parte dele percepção receptora de efeitos. Receptora de vitalidade ou de luz, que somos nós. Todos os mundos e componentes que não são onipresentes, que dependem de algo para existir. Quem sente que ele tem começo, na verdade, sua percepção começou quando Deus decretou que ali não vai irradiar a consciência de Deus sobre si. Então começa uma consciência de criatura. E ali tem mutações. A essência não tem diferença. A mutação acontece no ambiente onde há um decreto. Que aí o receptor, a criatura que surgiu, recebe por dosagem, luz divina ou vitalidade, poderes, e o sistema funciona da seguinte maneira, de que há vários bloqueios, ocultações, vários vestimentos ou cortinas que ocultam a luz divina, ocultam a consciência plena dessa percepção de criada. E isso é para permitir que ela exista do jeito que ela
que Deus planejou que ela existisse. Como está escrito, o homem não me verá e viverá. Quer dizer, se o homem vê tudo que o Criador sabe de si, não tem mais homem. O homem depende para existir da ausência da consciência plena. E essa ausência é denominada de maneira figurativa, cortinas, ocultações, como falaram os sábios, que mesmo anjos, chamados Hayot, quer dizer, um ser com capacidade bem maior do que a nossa, de perceber a grandeza de Deus, mas eles não enxergam a plena grandeza do Criador. Tem menos bloqueios do que nós, é tudo questão de tudo relativo, mas são tão criativos, tão criaturas quanto nós, tão dependentes do Criador para existir quanto nós. Apenas a dosagem é diferente. A dosagem de percepção de o quanto Deus está aqui presente, o quanto Deus é grandioso. Na verdade, os anjos, como qualquer ser celestial, são seres que incluem neles mais componentes do que nós. Nós somos o fim da viagem, então já somos somente a função definida para nós. Aqueles lá são os que causam toda a viagem onde nós viajamos, então incluem várias tarefas neles, várias pessoas, vários ambientes. Quando se fala de um anjo estrutural do mundo, então não é um ser que nem uma pessoa. É, digamos, uma camada no universo, uma lei natural aplicável a todo o universo. E claro que é interligado com todos os componentes que dependem dele, então é um ser extremamente grande. E ele é consciente de si, é consciente do seu Criador, embora completamente independente do Criador. Não tem liberdade para se transformar em outra coisa. E essa explicação de que nós existimos a partir de bloqueios da consciência é o assunto explicado longamente na Kabbalah sobre a cadeia, o desencadeamento dos mundos, cuja consciência decai de grau em grau, através do aumento do número de vestimentas que ocultam e bloqueiam a luz divina e a energia vital que vem dele, bendito seja. Cada vez mais aumenta, mais regras que limitam, mais regras que tornam o ser incapaz de compreender, incapaz de sentir-se livre, incapaz de ultrapassar esse limite. Depois mais um bloqueio, então ele se torna dependente de mais um componente, então ele precisa que ele esteja entre x e y daquele componente, então ele não pode ultrapassar dos limites daquele componente. E com isso surge um ser completamente preocupado, digamos assim, com coisas secundárias, com os limites aplicados a ele. E o causador dos limites e o fornecedor dos suprimentos é quase que esquecido, se não for estudar, se não for ensinado, se não for abençoado com uma luz divina de alguma maneira. E assim surgiu esse mundo material. Tem dois nomes aqui, Gashmi e Homeri. Seria da percepção de criatura material e da matéria de objeto. Quer dizer, a percepção do ser que se entende como objeto e do objeto em si, que tem, digamos, hormonal. Não é questão de percepção, tem tendências da matéria em si. A matéria puxa para um lado, tem o efeito dessa puxada sobre a nossa mente, que se entende por objeto e não consegue discernir entre a camada perceptiva e a camada meramente existente, objeto, que ele é. E esse mundo é o inferior de todos os graus, que não tem um mundo mais inferior do que esse, em questão de insensatez, ocultação da luz divina, escuridão redobrada e quadruplicada, ao ponto que esse mundo é cheio de ideias chamadas klipot sitrach, chamadas cascas, ideias supérfluas, contrárias a ideias que engrandecem o eterno,
são ideias que engrandecem o passageiro, engrandecem a criatura, engrandecem uma experiência dela, uma ou outra experiência de criatura, e não engrandecem a experiência do Criador ou a comunicação da criatura com o Criador. São contrários a Deus mesmo. Surge na mente da pessoa pensamento dizendo: eu sou a única coisa importante, e além de mim nada importa. Não outras criaturas e não meu Criador também não. Essa é a tendência desse mundo. O mundo leva o ser a um egocentrismo agudo, onde ele diz: Ani, eu sou relevante, sou importante, e o resto não importa e não tem importância. E segue a hebra de dobramento da coisa. Eis que vamos analisar a finalidade do desencadeamento de todos os mundos. Falamos no início que Deus quis ter uma moradia nos inferiores. Falamos que para criar uma criatura precisa fazer bloqueios. E se deseja ter uma criatura mais limitada, então haverá mais bloqueios. Numa sucessão de ocultação da luz divina. E o nosso mundo é o último. Quem existe por quem? Nós existimos pelo anjo, digamos, pelo mundo inferior, superior, que conhece a Deus um pouco mais, ou ele existe por nós, para que nós sejamos tão esclarecidos como somos? Então essa pergunta agora vem sobre os mundos superiores. Tem um mundo superior, no qual nós dependemos para existir. Desse jeito que somos, que é um bloqueio. A pergunta é: Deus fez uma criatura menos conhecedora que outra, para que a maior seja chamada grande, para ter alguém menor na relatividade, que o grande seja grande, o pequeno é pequeno para que o grande possa se engrandecer, ou que o grande é, na verdade, uma parte da estrutura que faz do pequeno aquilo que ele é. E agora chega e fala o seguinte: do ponto de vista de Criador divino, o menor de todas as criaturas é uma energia divina que mais foi modificada, que mais se investiu nela, a energia divina, para ocultar dela a percepção plena. O mundo superior perdeu parte da consciência, mas não o máximo. E ele serve como parte da cadeia que permite o outro mundo, que é o nosso mundo material, ser tão esclarecido quanto ele é. Então, definitivamente, nós não somos esclarecidos para que algum anjo possa se orgulhar e dizer que ele conhece a Deus mais do que nós. Porque em relação a Deus, essa relatividade não tem valor nenhum, uma vez que o anjo é dependente para existir. E ele é passageiro e carente de importância. E não mudou nada em Deus antes do surgimento do anjo e depois do surgimento do anjo. Então, não tem cabimento dizer que Deus valoriza uma relatividade de criaturas para dar importância para o maior. O que é necessário dizer é que se surgiu um mundo tão esclarecido como surgiu, numa sucessão, então o fim do projeto mostra a finalidade do projeto e não as relações internas entre as fases do projeto. A finalidade então é esse mundo material inferior. Assim desejou Deus. O desejo é a questão que às vezes supera o entendimento, uma escolha arbitrária, a vontade dele assim desejou, que seja quebrado, que seja conquistado uma posição que se faz por oponente a Deus, que se transforme a escuridão do mundo, uma escuridão, quer dizer, um ambiente inconsciente dele em ambiente consciente, escuridão e luz. Quer dizer que Deus quis fazer brilhar a sua consciência de infinitude, não no seu habitat natural, a infinitude nativa, digamos assim, e sim radiar a luz infinita de Deus no lugar da escuridão, onde havia tendências opostas à consciência que Deus é tudo e que dele dependemos,
opostas a valorizar o eterno, o ser eterno, o ser eternamente qualificado. Aqui nós temos tendência de valorizar o ser eternamente limitado, eternamente decadente, eternamente corrupto, e ele se valoriza, e ele diz que só ele importa e o resto não importa. E nesse ambiente Deus quis que seja removido todo esse tipo de, criar esse tipo de erro para que ele seja removido, para que ele sirva como um contraste para engrandecer o brilho do ser que é completo e absoluto e eterno. Isso é o que a gente pode falar de entendimento, que aqui esse mundo faz contraste. Mas desejo é desejo, não que esse mundo faz falta para Deus. Porque quis que haja esse tipo de ambiente que se transforme a escuridão em luz. A ilusória ausência em presença de Deus. Isso acontecerá com todo esse mundo. Quanto mais escuro é o ambiente, o momento da virada será mais radical. E diz o seguinte: aqui haverá uma virada maior do que nos mundos superiores. Que Deus ocultou eles menos. E o que tem de oculto ali é apenas feito por Deus para que eles permaneçam existentes. Enquanto aqui na Terra você tem ocultações desnecessárias. O mundo pode continuar existindo, mesmo de maneira mais refinada. E ele aqui tende a se escurecer, tende a se enrustecer, mais do que é necessário para existir. Ele pode estar espiritualizado e não vai deixar de ser o mundo material, mas ele busca ser amplamente materialista, amplamente egocêntrico, supérfluo. E a inversão desse erro desse grande erro, dessa tendência tão maléfica, digamos assim, mentirosa, é uma inversão maior do que a inversão de um mundo que se tem lá uma ocultação da luz divina, não é por opção da criatura, somente por oposição do Criador e somente a dose necessária para aquilo existir. Mas aqui você tem uma escuridão além da necessária. Lá tem uma escuridão necessária para fazer o plano divino. E a inversão aqui será muito maior. Porém, surge a questão: se no mundo superior a ocultação serve para não se anular diante da grandeza de Deus, para não se tornar esquecido da criatura e lembrado apenas do Criador, que isso faz o ser não existir mais, não me verá, o homem viverá. Então, como nós poderemos ter uma revelação aqui, inclusive uma revelação que prometido ser maior do que a que tem nos mundos superiores, e nós não iremos morrer com isso, não iremos se anular. Isso aqui é similar à situação que tinha na semana passada, que Moshe pediu a Deus se revelar a ele. Ele disse: então vou te colocar dentro da rocha, quer dizer, vou te trazer uma proteção. E similar será conosco, quando Deus vai se revelar para os que o servem nesse mundo, eles ganharão uma proteção divina para não deixar de existir como criatura e ao mesmo tempo, é um paradoxo, vão se conhecer como criatura e ao mesmo tempo como parte do Criador. Por isso, o Santo Bendito seja Deus para Israel, a Torá, que é chamado o poder, como falamos, chamamos lá o eterno poder dará para a sua nação, o eterno abençoará seu povo com a paz. Isso foi dito sobre o momento da Torá em Sinai, onde eles tinham uma revelação profética intensa que tornaria eles incapazes de voltar a ser seres materiais. Deus deu para eles a Torá, que mostra que nós não somos materiais porque nós queremos ser. Nós somos materiais como extensão do divino, que quer que haja um homem material. E temos poderes
E a Torá nos dá poderes, inclusive, não só a nossa... Porque isso aqui a gente entende, que Deus quer que nós estejamos aqui. Isso aqui a nossa mente entende. E tem um efeito colateral, que é o decreto, que nos força a estar aqui. Quando está na Torá que nós temos que estar aqui, então nós realmente aqui permaneceremos. E sobre isso falam os sábios que o santo bendito seja dar força nos justos, receber sua recompensa. Quando Mashiach chegará, haverá recompensa de profecia intensa, que exigirá um reforço da capacidade da criatura para absorver aquela profecia sem desaparecer, para que o justo não se anule completamente na luz divina, não se dissolve na luz divina que vai se revelar. Que lá haverá revelação sem ocultações, sem bloqueios. Como está escrito, não se esconderá mais o teu mestre, e teus olhos vão ver o teu mestre. Esse aqui é Deus, no caso. Na metáfora, o mestre é aquele que te indica, aquele que te mostra. Deus vai ser quem nos mostra a profecia, e nós iremos ver os efeitos que vai nos trazer sem bloqueios e ocultações que agora temos em excesso. Está escrito que verão com olho a olho verão. Está escrito, não mais servirá o sol como luz para ti. Deus será a tua luz eterna. Então, como não vai se anular? Deus vai decretar a força de permanecer o receptor da profecia como existência à parte, apesar de receber uma revelação intensa que mostra como Deus é tudo. Então não vai dissolver, pelo decreto divino, não vai dissolver a existência da criatura. E é sabido que o tempo de Mashiach, particularmente a ressurreição dos mortos, será o momento do mundo perfeito que Deus planejou. É para esse momento que existe o mundo. Um mundo que comprovadamente pode se corromper muito, agindo como um receptor das dádivas divinas apenas. E são dádivas intensas. E ele escolhe em se ligar ao seu Criador e não se ligar a suas tendências viciosas que Deus permitiu ele ter. E embora tenha quem entenda a vinda de Mashiach como uma era de recompensa, o Arizal escreveu que haverá um momento chamado Elef Hashvil, o sétimo milênio, que é um momento de recompensa. Mas recompensa é um momento que visa a criatura como uma pessoa digna de receber algo. E aqui estamos debatendo a finalidade da criação do mundo do ponto de vista de Deus. Então não é questão de valorizar a criatura para ela receber recompensa, e sim a questão é realmente qual é o momento mais valorizado no universo perante Deus. E a resposta é o dia de Mashiach, ressurreição dos mortos. Momento de que esteja visto que todos esses objetos que você considera mortos e o teu objeto que você considera uma criatura é parte de um Criador vivo e que não depende das regras que você achava que regem a realidade. Apenas essa realidade existe pela escolha, pelo desejo desse Criador, que não está limitado a nenhuma regra, mas ele pode aplicar a regra para percepções criadas, que somos nós. Bom, esse texto é realmente complexo e deveria se esmiuçar isso aqui várias e várias horas, mas para um programa como este, espero que seja suficiente. Quem deseja mais poderá comprar o Tânia e estudar com comentários. Até aqui o Tânia do dia 21 de Adar.